Olá, turminha! Hoje vamos começar mais uma aula de Geografia do sexto ano e o tema da nossa aula de hoje é bem legal. Nós vamos falar sobre os tipos de indústrias. Então, na aula anterior, nós estudamos sobre o surgimento das indústrias e também os avanços nos diversos espaços geográficos. Nessa semana, nós iremos estudar sobre os diferentes tipos de indústria e também as suas principais características. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre os setores da economia. A economia de um país, ela pode ser dividida em setores de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e também recursos utilizados. Então, aqui vocês estão vendo esse organograma, onde mostra aí os setores da economia. Então, nós temos o setor primário, secundário e terciário. O setor primário, como o próprio nome diz, primeiro, né? Então, nós temos aí a agricultura, pecuária, aquicultura e também o extrativismo. Já o setor secundário é onde a gente vai ter aí o segundo, ou seja, ele vai pegar aquele o setor primário e vai transformar. E o setor terciário é formado aí pelo comércio e prestação de serviços. Aqui nesse gráfico, vocês estão observando a forma de produção. Então, de acordo com a forma de produção, as indústrias elas podem ser indústrias de bem de consumo, indústrias de bens de capital e também indústrias de bens de produção. Quando falamos sobre as indústrias de bens de consumo, nós estamos nos referindo àquelas que produzem bens que serão usados para o abastecimento da população em geral. Elas geralmente ficam espalhadas por várias regiões, especialmente aquelas próximas à mão de obra e também ao mercado consumidor, como, por exemplo, indústrias de alimentos, calçados, eletrodomésticos. A cidade de Vitória da Conquista mesmo, além de ser uma área educacional, também oferece outros serviços na área de indústrias de bens de consumo. Temos alguns exemplos, como vocês estão vendo aí. A granola Tia Sônia, temos também o biscoito, né? E também temos a DAS, ali no centro industrial, nós temos várias outras indústrias, né? De leite, enfim. Já a indústria de bens de capital são aquelas que produzem máquinas e equipamentos que vão equipar outras indústrias. Elas costumam ficar em regiões industriais para permanecerem próximas das empresas consumidoras e também de seus produtos. Como exemplos, nós temos aí as indústrias de peças e também ferramentas. Já as indústrias de bens de produção são aquelas que transformam matéria-prima ou energia em produtos que serão usados por outras indústrias. Costumam ficar perto da matéria-prima e também dos meios de transporte que vão permitir aí o escoamento das mercadorias. Como exemplos, nós temos as siderúrgicas e também as metalúrgicas. Mas quando nós falamos de indústria, nós também não devemos esquecer de falar sobre o desemprego. A indústria brasileira ela tem apresentado muitas dificuldades econômicas muito antes da pandemia da novo coronavírus. Né? Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, muitas indústrias elas estão aí sofrendo graves crises. E o fechamento da fábrica da Ford, ela provocou o maior tombo na indústria da Bahia desde maio de 2020. Isso tudo de acordo com o IBGE. Então, agora que vocês já estão craques, vamos treinar através das atividades. A primeira questão. De acordo com a forma de produção, cite os principais tipos de indústrias. Facinho, hein? A segunda questão, quais são as principais características das indústrias de bens de consumo? Terceira questão, as indústrias metalúrgicas e siderúrgicas são exemplos de qual tipo de indústria? Letra A, bens de capital, B, bens de consumo, C, bens de produção. A quarta questão, vocês vão citar exemplos de fábricas existentes em sua cidade. A quinta, o que se pode entender sobre as indústrias de bens de capital. E é isso aí. Qualquer dúvida é só chamar.